Olá, pessoal do nono ano EJA, aqui é a professora Neuzeli de História. E hoje eu estou aqui para a gente dar uma olhadinha, né, um pouquinho sobre a Era Vargas, que é um conteúdo que vocês estão trabalhando agora, né? Então a gente vai fazer um resuminho, assim como está aqui no mapa conceitual, é uma atividade que eu pedi também para vocês estarem fazendo, até para vocês familiarizarem com o conteúdo e conhecer um pouquinho, na hora que fosse fazendo, no caderno, estarem conhecendo um pouquinho sobre a Era Vargas. Eu vou fazer de forma resumida e geral, por quê? Porque depois a gente vai estar estudando cada um dos períodos de forma detalhada, tá bom? Então vamos lá? Bom, esse aqui, né, é um desenho que lembra Vargas. Vargas, ele é oriundo da oligarquia do Sul. Na época da Primeira República, vocês sabem que o Brasil ele tinha várias oligarquias, né? E aí, quando a oligarquia de Minas Gerais e São Paulo trinca as relações, a oligarquia do Sul vai então se juntar também com a do Piauí e junto com a de São Paulo também eles vão liderar uma chamada de revolta ou revolução de 1930. E com essa revolução de 1930 vai potencializar a liderança de Vargas e vai levá-lo ao poder. Então, eles vão tirar aí o último presidente da Primeira República aí, que é o Washington Luiz, e vai estar entrando o Getúlio Dornelles Vargas, que é da região sul. E essas chargezinhas, esses desenhos que o pessoal faz, é exatamente remetente à figura, à imagem de Vargas, que ele foi um grande homem, né? Um homem que ficou no poder 15 anos, de 1930 a 1945, mas fisicamente ele era um homem baixinho, mas ele era um homem extremamente inteligente e estratégico no sentido de política, certo? Bom, então, por durar 15 anos, é chamado de Era Vargas. Vamos lá? Então, a divisão da Era Vargas, ela concede nesses três períodos aqui. O governo provisório, que vai de 30 a 34, é o primeiro período da Era Vargas. Depois, o governo constitucional, que é um governo onde foi implantada uma das constituições mais democráticas da época, e que depois ela só vai ser superada pela última constituição que nós temos hoje. O Estado Novo, que foi o último período da Era Vargas, a primeira Era Vargas aí, que foi o chamado Estado Ditatorial de Vargas, e depois teve um retorno nos governos populistas. Vargas retorna, mas ele fica só 3 anos no poder, porque ele sofre pressões do exterior, do exterior, né, de países do exterior, de políticos que eram contra o seu governo, né, opositores, e que já haviam, né, com esse ranço desde o primeiro período da Era Vargas, e vão pressionar ele e ele acaba se suicidando. Então ele vai ficar no poder somente 3 anos no último período dele aí, que ele volta, né? Só que nós não vamos estar estudando aí esse retorno da Era Vargas, do governo Vargas, mas sim esses três primeiros períodos aqui. Bom, olha só, a pessoa que fez o mapa conceitual coloca como exemplo lá, lembro que no governo provisório ele criou o quê? O que Vargas criou no governo provisório? Então, no governo provisório, ele vai valorizar o café, tá, gente? Nesse mesmo período lá que Vargas está no poder, tá? Vai ter uma crise muito grande do café, porque no mundo estava tendo um finalzinho da crise de 1929, a queda da Bolsa de Nova York, porque os Estados Unidos, né, era o maior exportador de café do Brasil, então ele é o que mais comprava café no Brasil, e com a crise de 29, o Brasil acaba perdendo esse grande cliente, e entre outros países também que eram os grandes clientes do Brasil. Então, o café estava em crise, ele vai valorizar o café, criando até um ministério que vai cuidar dos assuntos relativos ao café, tendo em vista que o Brasil tinha muito pouca industrialização,
que o Brasil ainda tinha como produto principal o café, então ele vai fazer esse processo de valorização do café para tentar resolver a questão da crise. Ele vai nomear os tenentes, mas também interventores. Inclusive, pessoal, Goiás vai mudar de capital nesse período aí, tá? Goiás vai mudar de capital nesse período da Era Vargas. Por quê? Porque ele vai nomear o interventor Pedro Ludovico e Pedro Ludovico, dentro do projeto de Vargas, vai implantar, então, a mudança da capital de Goiás Velho para Goiânia. Então, tem também essa diferençazinha aí. Outra coisinha, ele vai criar o Código Eleitoral, tá? Ele vai criar esse Código Eleitoral porque o negócio estava bagunçado, como vocês sabem. Bom, outro detalhe aqui, pessoal. Houve o quê? A Revolução de 1932. Essa revolução foi em São Paulo, liderada pelos paulistas, e esses paulistas, eles vão liderar essa Revolução de 1932 porque eles não estão satisfeitos com essa história de governo provisório, governo que não tinha uma constituição própria, nomeando interventores, né, pessoas de sua confiança. Então, eles vão criar aí esse processo do governo provisório. Voltei, pessoal, tava descarregando aí o computador. Bom, então aqui, terminando esse período aqui do governo provisório, nós vamos passar, então, esse período aqui que durou 4 anos, né? Teve toda essa pendência aqui de Vargas. Aí nós vamos para o próximo período, que é chamado de governo constitucional, que vai durar 3 anos. E esse período constitucional, ele é um período bem conturbado, mas é um período de grandes ganhos para o Brasil. Então, nesse período do governo constitucional, por que ele chama assim? Porque é nesse período que ele vai criar a Constituição de 1934. E essa Constituição de 1934, ela vai proporcionar muitas mudanças dentro do Código de Constituição, de direitos, de leis, né? Uma delas é o voto secreto e feminino. O voto feminino, gente, antes não era obrigado, ele já existia. Mas, a partir desse momento aí, ele já vai ser obrigatório, mas, na verdade, as mulheres, nesse período de Vargas, elas já não consideravam isso como uma obrigatoriedade, como uma punição, mas era como um ganho, né, de trajetórias aí de lutas feministas, né, de grupos de feministas. Então, o voto antes era aberto, lembra que tinha o voto de cabresto lá, que eles vigiavam as pessoas em quem que eles votavam e escolhiam? Pronto, agora o voto era secreto, ninguém ia saber de quem foi que votou. A conquista, então, do voto feminino, a criação de 2 correntes ideológicas políticas, que era a ANL, era a Aliança Nacional Libertadora, e o AIB, que era a Ação Integralista Brasileira. Esse grupo aqui, a ANL, eles eram como se fossem os partidos de esquerda, eles eram contra Vargas. E o AIB era os chamados verdinhos, né? Que eles eram a favor do governo Vargas. Só que eles eram muito conservadores e eles tinham ideologias de países fascistas. Então, por isso que em determinado momento, Vargas, muito esperto, ele fica do lado do AIB até conseguir conquistar o que ele precisava, e depois ele, né, chega o pé nas duas correntes ideológicas. Então, primeiro ele vai combater o ANL, que era totalmente contra as ideologias de governo de Vargas, e depois ele vai combater também o AIB. Vai ficar sozinho, né? Comandando e liderando tudo. E também houve aqui a chamada Intentona Comunista, isso aqui foi lá no Rio Grande do Norte, tá, pessoal? Foi uma ação da ANL contra o governo, mas ela foi contida pelos militares do governo, porque teve uma pessoa, um traidor, um componente desse grupo da Intentona que traiu o grupo e contou todos os planos que eles tinham em relação contra o governo Vargas. Então, ele foi totalmente combatido facilmente, inclusive. E o Plano Cohen. Esse Plano Cohen aqui, gente, foi o fim do governo constitucional. Por quê que foi o fim? Porque foi assim, eles pegaram um documento baseado em ideologias da ANL, né, que eram
eram ideologias mais de esquerda, eles vão pegar e deturpar todo o sentido desse documento e publicar isso para a população de forma negativa. E a população, então, vai apoiar o governo Vargas e vai tentar fazer de tudo para combater esse grupo e também apoiar o governo e acreditar que esse tal de plano Cohen, que era um plano falso, né, que foi inventado, ele não existiu, porque nesse plano falava que eles iam tomar o governo de Vargas e acontecia isso. Assim, tudo coisa negativa contra o governo. Aí o governo pega e implanta esse documento nas mídias e as pessoas têm acesso e vão, então, né, defender o governo. Claro, né, a estabilidade, tá todo mundo de boa, né, e vai vir alguém para perturbar a paz do povo. Então, vamos apoiar o governo e combater esse grupo ideológico aí. E aí, então, termina, né, que esse plano Cohen, o governo Vargas implanta um Estado ditador, tá? Um Estado onde ele arruma oportunidade, primeiro, de combater esse grupo ideológico político, e depois, então, ele vai atuar em todas as esferas sociais de forma ditatorial, tá? De forma autoritária e fechada. E lá a Constituição super democrática, linda, maravilhosa, ela cai por terra, é como se Vargas rasgasse essa Constituição e do dia para a noite ele fecha o Congresso, ele cria uma nova Constituição, que era até chamada de Constituição de Polaca, que é uma Constituição bem fascista, bem ditatorial, inspirada na Polônia, essa Constituição, em ideologias alemãs, inclusive. Então, olha aqui, ó. No Estado Novo, né, eles vão criar tudo isso aqui, ó. Vai fechar o Congresso, vai ter uma ditadura fascista, de caráter fascista, vai ter a criação do DIP e do DASP. Esses elementos aqui, gente, são como se fossem ministérios, mas que eles eram totalmente combatentes. Combatentes a quê? A imprensa, a censura, era de censura mesmo. Tudo quanto é coisa que era produzido no Brasil, por exemplo, teatro, música, notícias escritas, tudo tinha que passar por esse DIP para eles fazerem uma revisão e ver se estava de acordo com o governo ou não. Se fosse um grupo rebelde ou ideias contra o governo, ó, era cortado na raiz e ninguém nunca ia saber que existiu. Então era bem assim rigoroso e censurador esse DIP e o DASP também. Promoveu, aqui também criou o CLT, tá? Esse CLT aqui foi algo importante, tá dentre as coisas positivas que teve no Estado Novo, que foi essa criação dessa regulamentação das leis trabalhistas. Então, essas leis trabalhistas que nós temos hoje, por exemplo, salário mínimo, seguro-desemprego, férias, 8 horas trabalhadas, todas essas conquistas, elas foram regulamentadas pela CLT que existe até hoje, né? Existe até hoje. Então, assim, o que acontece? O Vargas, ele usava esse DIP, esse DASP, para poder disseminar ideias, né? Que a população, que as pessoas queriam ouvir, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Foi nesse período que criou o Dia do Trabalho, né? Então, eles tentavam fazer uma imagem bonita de Vargas, inclusive colocava a ilustração dele nas cartilhas, fotos de próxima população, nas comemorações civis. Por quê? Para poder esconder aquele caráter ditatorial que ele tinha, né? E a mídia trabalhava aí na cabeça das pessoas, através de quê? De imagens, através de propagandas, até mesmo no rádio. Aquela Hora do Brasil que a gente conhece, ela foi criada no Estado Novo. Para quê? Para poder ir a favor do governo, para falar coisas que as pessoas queriam ouvir do governo e para esconder algumas ações, né, repressoras que o governo tinha, certo? Nesse período também houve o quê? A promoção da industrialização brasileira. Então, olha só, quando teve a crise de 1929, especialmente nos Estados Unidos e no resto do mundo que foi afetado, os países capitalistas, o Brasil também era capitalista, houve a implantação do intervencionismo do Estado, ou seja, o governo ia ter intervenções na economia, não ia ser liberal, entendeu? Então, o que acontece?
Vargas ele vai estimular a indústria nacional. Ele vai promover essa industrialização de base, essas indústrias de base, para quê? Para que o país pudesse se desenvolver e produzir matéria de primeira linha, né, matéria de base para a produção de novos insumos aí. Então, nesse período é criada a CSN e a CVRD. Não sei se vocês lembram, mas, né, no período lá, você já deve ter visto falado daquela usina de Brumadinho, né, que explodiu lá e tal, de Mariana, né, a Vale, né, a Vale, ela foi criada nesse período aí de Vargas, tá bom? E ela existe até hoje. Ela era considerada uma indústria de base na época. E aqui, por fim, né, tem o Vargas, então, né, na época do retorno dele, que por enquanto, nesse período agora, não nos interessam tanto, né? É só a título de informação, que quando ele volta, ele vai criar a Petrobras, que existe até hoje, né? Dando uma valorização no petróleo, que era uma matéria-prima extremamente importante para o Brasil, como produto de exportação. A criação do BNDE, que é um banco, né, que financia essas empresas. A oposição ao UDN, que era um partido de esquerda de Vargas, e, por fim, o suicídio de Vargas e o final de toda essa trajetória política dele aí. Nós vamos nos ater a esses 3 períodos aqui que foram trabalhados, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição. Assim que eu for corrigindo os exercícios, eu vou fazendo os comentários pertinentes e tudo separadinho por período, tá bom?